escolha e gerenciamento de carreiras, definição de objetivos. Empregabilidade, planejamento de carreira e competências primordiais para reavaliar a carreira. São questões hoje importantíssimas em nossa vida. Nesse primeiro momento, vamos falar de empregabilidade e planejamento de carreira. Vejamos a imagem a seguir. Como percebemos na imagem, para chegar a um sucesso profissional, temos muitos degraus a galgar em nossa carreira. Temos um início de carreira, geralmente passamos por um estágio, às vezes por um processo de trainee, depois vamos buscar uma vaga nesse mundo corporativo, voltamos a estudar, fazemos pós-graduação, especialização, alguns o MBA, para buscar uma promoção, uma mudança de função. Temos aí, geralmente, que buscar um curso específico, eu preciso me preparar para esta nova função, outra promoção e aí, sucessivamente, eu chego ao que eu chamo de sucesso. Para atingir este famoso sucesso, para chegar ao topo dessa escada, não é algo muito fácil. Eu preciso entender alguns processos que vão me acompanhar durante toda a minha vida profissional. A questão do plano de carreira, o que eu vou fazer para chegar lá, a questão da empregabilidade, ou seja, o que é cobrado de um profissional hoje e N questões. Nós vamos começar com o que é esta famosa empregabilidade, o conceito de empregabilidade. Segundo Ramon de Oliveira, empregabilidade é uma capacidade do indivíduo manter-se ou reinserir-se no mercado de trabalho, denotando a necessidade de o mesmo agrupar-se um conjunto de ingredientes que o torne capaz de competir com todos aqueles que disputam e lutam por um emprego. Empregabilidade é conseguir se manter no mercado de trabalho, conseguir ascender neste mercado de trabalho, ou seja, ir galgando novos passos dentro da profissão que eu exerço, dentro da área que eu escolhi, ou seja, me manter nesse processo. E isso não é algo estanque. Eu preciso buscar competências novas, buscar adequação a esse mercado o tempo inteiro. Para realmente sermos profissionais com empregabilidade, de tempos em tempos, precisamos reavaliar nossa carreira. Precisamos rever para onde estamos indo em nossa profissão e isso independe da idade ou do tempo que estamos na profissão. Não é porque eu assumi uma função nova que eu preciso fazer isso. Ou não é porque eu estou há muito tempo na mesma função que eu não preciso reavaliar a minha carreira. De tempos em tempos, o mercado me faz parar e pensar. A maioria de nós terá que repensar e planejar a carreira várias vezes durante sua vida profissional. Então pense quantas vezes você já repensou isso, ou se você não repensou, se não está no momento de repensar. Essa reavaliação pode ser algo pequeno, como um trabalho diferente dentro da própria organização. Por exemplo, eu não mudo de função, mas eu agrego alguma coisa à minha função. Ou pode ser algo bem mais radical, quando eu percebo que a essência do meu trabalho, dos meus valores profissionais estão mudando ou mudaram radicalmente e eu não quero mais atuar nessa área ou nessa função. E eu vou buscar uma nova função, uma nova área de trabalho, ou seja, eu estou buscando uma nova perspectiva na minha vida profissional. Projetar o futuro profissional nem sempre é fácil. Muitas vezes é complexo. São muitas as variáveis que surgem ao longo do caminho e é preciso persistência e jogo de cintura para alcançar o sucesso almejado. Por isso, muitos profissionais acabam seguindo o conhecido verso do cantor Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. A vida leva e eu vou esperando. As pessoas que não planejam os próximos passos sempre dependem da sorte e das escolhas dos outros. Na profissão é muito complicado você depender do outro. Você tem que depender de você mesmo. Você não pode deixar a vida te levar, você tem que levar a sua vida. Então você precisa planejar e organizar isso. Para entender melhor como eu faço isso tudo, esse processo com a minha vida profissional, eu preciso conhecer alguns conceitos básicos. O primeiro deles é a questão da carreira. O Andy nos diz que carreira é a sequência de experiências profissionais que nós temos ao longo da nossa vida.
é uma construção minha a minha carreira. Então, o que eu vou ter durante a minha vida, o que eu já tive até hoje na minha carreira, que experiências profissionais eu tive, é isso mesmo que eu quero para a minha carreira? Eu quero continuar nessa carreira por mais 10, 15, 20 anos? Ou eu quero mudar, fazer uma bifurcação na minha carreira? Isso eu decido. Valores profissionais também são fundamentais. E o que são valores profissionais? Valores profissionais é o que realmente importa para você no trabalho. Você tem que ter clareza se os valores profissionais da empresa onde você trabalha têm uma relação direta com você. Se não tiver, em algum momento isso vai te atrapalhar. Então, eu preciso ter clareza primeiro que valores são os meus. O que me interessa no meu trabalho? O que eu busco no meu trabalho? O que eu busco todo dia no meu trabalho e que quando eu chego na minha casa e coloco a minha cabecinha no travesseiro, eu me sinto feliz por ter resolvido isso. Que valores são esses? O principal objetivo de um planejamento de carreira é ter os objetivos relacionados à área profissional em mente e buscar oportunidades para ir em direção a eles. Então, eu preciso ter clareza do que eu quero, primeiro. Ter claro isso e perceber aonde eu vou buscar, fazendo o que eu vou fazer para atingir esses meus objetivos. E aí, eu tenho alguns pilares que norteiam esse meu planejamento de carreira. Vamos falar dos 6 principais pilares que nos norteiam na hora de organizar a nossa carreira. O primeiro deles é a adequação profissional e vocação. Será que eu estou na área certa? Será que a minha carreira é essa função, essa área que eu escolhi? Será que a minha vocação é essa ou eu estou num mundo completamente diferente de tudo que eu quis fazer e de todos os meus valores? Se eu estiver num mundo totalmente diferente, o primeiro passo é reorganizar isso. Tem que ter uma adequação entre o que eu faço, a minha vocação e o meu jeito de ser. Segundo, são as famosas competências. Será que eu tenho as principais competências para atuar nessa área que eu estou? E como é que eu vou saber se eu tenho as principais competências? Primeiro, conhecendo as competências da função que eu estou, do cargo, da área, e depois conhecendo as minhas próprias competências, os meus pontos fortes, o que eu sou bom, no que eu tenho dificuldades. Ou seja, o autoconhecimento é fundamental para isso. Terceiro pilar é o que a gente chama de pilar da idoneidade. É a sua questão ética. É você, pessoa e profissional, se posicionando com coerência, com clareza, dentro dos seus valores, deixando claro quais são esses valores, ou seja, você ser considerado um profissional e uma pessoa idônea. Depois a questão física e mental, ou seja, o seu jeito de ser físico e mental. Você dá conta de viver nesta função, neste mundo, e se manter física e mentalmente bem resolvido? Aí vem a questão da qualidade de vida, aonde eu vou resolver e onde eu vou buscar tudo isso. Depois vem uma questão financeira, que é chamada de uma reserva financeira. Você já tem um estofo financeiro para que, se você tiver que mudar, ou se alguma coisa acontecer no meio desse processo todo, você ficar parado por algum tempo para se resolver, ou seja, ter uma tranquilidade financeira é fundamental para que você realmente possa decidir coisas novas na sua vida. E o último pilar é a questão dos relacionamentos. Nunca você vai trabalhar isolado, sozinho. Você sempre vai trabalhar com alguém, com equipes, envolvido dentro de uma equipe. Então, o trabalhar com os outros, o entender o relacionamento fora, você com os outros e você dentro da equipe, é fundamental. É primordial você ter domínio desse relacionamento, você saber como lidar com isso. É um pilar extremamente importante. Além disso, existem algumas competências que são consideradas fundamentais para profissionais da área educacional. No momento que eu vou reavaliar minha carreira, eu preciso perceber se eu tenho ou não essas competências. Vamos conhecê-las. A primeira delas é a questão do preparo técnico. Eu tenho que ser bom no que eu faço. Se eu sou um pedagogo, eu tenho que ser um excelente pedagogo, dominar as questões pedagógicas. Se eu sou um professor de história, eu tenho que ser um excelente professor de história. O preparo técnico ele é base para as outras questões. Depois vem a questão da liderança, a capacidade de liderar pessoas. Na área educacional, você lidera o tempo inteiro. Se você está à frente de uma sala de aula, você está liderando seus alunos. Se você é um coordenador, um gestor, você está liderando os professores e profissionais da escola, os seus pares. Eu tenho que ter uma capacidade de liderança forte.
Depois existe o que a gente chama de habilidade política. Política no sentido de tratar dentro de uma escola, dentro de uma organização, com o que é possível, com as questões da mantenedora, com as questões legais, com as questões financeiras. Trabalhar politicamente isso. Ter jogo de cintura para trabalhar com tudo isso. Depois existe a habilidade em comunicação oral e escrita. Na área educacional você tem que ter domínio da fala, você vai falar muito, muito. E também na questão da escrita, você vai se posicionar muito por escrito e verbalmente. E hoje existe aí uma cobrança da questão até da língua estrangeira, de você ter o domínio de pelo menos 2 idiomas fortes no seu métier, no seu dia a dia. Então, será que eu consigo me comunicar em outro idioma que não o meu? Hoje, com essa globalização toda, isso é muito forte. Então, é algo que eu tenho que pensar. A habilidade em marketing também é muito forte na área educacional hoje. Marketing no sentido de comunicar mesmo o que você faz, comunicar as questões da escola, deixar claro, vender, entre aspas, o que você está fazendo. E última capacidade forte também, a questão da tecnologia, né? Utilizar a tecnologia ao seu favor. Recursos tecnológicos estão disponíveis o tempo inteiro e eu preciso ter esses recursos sendo utilizados dentro da escola, no meu dia a dia e na minha vida profissional. Para finalizar este momento, vamos ver um vídeo que vai nos alertar a respeito dos principais erros no planejamento de carreira hoje. Eu considero que o maior equívoco quando nós falamos na nossa carreira é definir carreira, sucesso, a partir de outras pessoas. O que é sucesso para outras pessoas, o que os meus pais, o que a minha família espera de mim. Nesse momento, lembre-se que o maior arrependimento que as pessoas têm no último dia da vida delas é: eu queria ter tido a coragem de ter feito com a minha vida aquilo que eu queria ter feito com ela, não o que os outros esperavam que eu fizesse. Nesse momento, pare, defina o que é que realmente é apaixonante para você, o que é que realmente você deseja estar vivendo na tua vida. E nesse momento, comece a traçar tudo aquilo que você precisa fazer para chegar nesse resultado, na dimensão que você escolheu para você e para a sua vida. Lembre-se, não tem caminho fácil, tem sempre um caminho simples. Porém, simples não é sinônimo de fácil. Tudo que é simples na tua vida vai exigir de você o que você tem de melhor. Definindo ações para o planejamento de carreira. Planejamento, em qualquer área de nossa vida, deve funcionar como um norte e não como um guia fixo. Planejamento é algo flexível, que pode e deve ser alterado ao longo do tempo. Com a carreira não é diferente. Pode ser que em um ano você descubra que quer trabalhar em uma área completamente diferente da que está atuando hoje. O plano não pode ser engessado e deve ser alterado ao longo do tempo. Todo profissional, independentemente se ainda é estagiário ou já é um diretor de uma instituição, deve ter um plano de carreira. A vida profissional é um conjunto de escolhas e o plano é uma referência de onde você quer chegar. Com um plano de carreira, você consegue perceber que o presente é apenas uma etapa de um objetivo maior. Vamos conhecer agora os 10 passos para criar com coerência um bom plano de carreira. Vejam a imagem, então. Primeiro vamos identificar os nossos interesses. Vou organizar um plano de carreira para algo que eu estou buscando. Então, primeiro passo, identifique os seus reais interesses. Estabeleça os objetivos. O que você quer realmente com esse plano e com a sua carreira? Ação em direção aos objetivos traçados. Organize um plano para isso. O que você vai fazer para atingir esses objetivos? Tempo necessário para o alcance das metas e dos objetivos. Coloque a ação dentro de uma linha do tempo. Quanto tempo você tem para isso? Explore e conheça o campo de trabalho. Vá em busca do que existe
de acordo com os seus objetivos, qual é o campo de trabalho que você tem. Mantenha sempre um olhar crítico, fique claro para você que o campo de trabalho não vai mudar de acordo com as suas prerrogativas, você tem que se adequar ao campo de trabalho. Trace uma estratégia, passe para o papel tudo o que tem que ser feito, detalhe tudo, as estratégias, o tempo, tudo que você vai fazer para atingir o seu plano. Tenha um indicador, monitore o resultado alcançado. Tenha indicadores de acompanhamento. Como você vai saber se você está realmente atingindo o que você quer? Tenha também uma variável externa, algo do mercado que vai lhe auxiliar. Todo plano de carreira deve estar alinhado à lógica do mercado de trabalho. É sempre o que é possível no mercado de trabalho e não o que você busca. E tenha sempre uma visão multicultural e um network. Visão multicultural pensando no todo e uma rede de relacionamento. Um network que vai lhe ajudar. Pessoas que estão já na área de trabalho que você está buscando e que podem lhe auxiliar desde criar seus objetivos, pensar nas ações e até colocar tudo isso em prática. Conhecendo profundamente esses 10 passos, você pode definir ações reais de planejamento de carreira. Você pode estabelecer um plano de carreira coerente. E falando em plano, existem inúmeros modelos de plano para reavaliar a carreira. Vou apresentar para vocês o plano de Wendy Wirst, que está no livro Planejamento de Carreira, onde ele propõe 3 grandes etapas para a organização desse plano. Na primeira etapa, são as questões sobre você mesmo. Você vai pensar no que você quer obter no seu trabalho, puxando aí a questão dos valores profissionais que nós já conversamos, que tipo de trabalho você gostaria de executar, quais são os seus interesses profissionais mesmo e o que você faz bem, suas habilidades, seus pontos fortes. Depois você entra na etapa 2, que é o mercado de trabalho. Então, você indo para o mercado de trabalho. Que tipo de oportunidades estão disponíveis nesse mercado? Identifique algumas opções de carreiras possíveis para buscar. Busque isso fora, lá no mercado. Busque informações a respeito das opções de carreira. Essas carreiras que estão disponíveis, quais delas têm uma relação melhor com você? Então, conheça um pouco essa carreira, ou estas carreiras. E a etapa 3 é a etapa onde você vai escolher e vai criar as ações para isso. Então, faça suas escolhas com base no que você pensou de você, no que existe no mercado. Organize isso, comece a agir em relação às suas habilidades e às oportunidades existentes. Faça uma relação do como você é, do que existe no mercado e o que você tem de possibilidades nesse mercado. Vejamos o esquema a seguir que demonstra o caminho que temos que percorrer com relação à nossa carreira. É um grande aprendizado, um longo aprendizado, uma escada longa a ser galgada na nossa carreira. Primeiro, nós temos a questão da nossa identidade. Eu preciso realmente me conhecer. Se eu não me conhecer, não há plano nenhum que resista. Então, o primeiro degrau é a identidade. Depois entra um pouco a questão da autoestima. O que realmente eu faço que me deixa bem? O que eu faço que não me deixa bem? Ou seja, eu me conhecer e perceber o que é do meu dia a dia que dá certo comigo mesmo e relacionar isso no meu plano de carreira. Depois a questão do autoconceito. Que conceito eu tenho de mim mesmo? Vejam, eu estou sempre buscando as questões minhas aqui, autoconceito, que conceito eu tenho de mim mesmo, como é que eu me percebo nesse processo todo e como é que eu vou me colocar dentro do meu plano da minha carreira. Depois a autoconfiança, eu tenho confiança, eu tenho segurança para galgar esses degraus todos. Então, esta primeira fase é um plano de vida meu, pessoal, sempre com foco em mim mesmo. Aí eu passo para a segunda etapa, que é realmente um plano de ação, o que eu vou fazer. Pensando na visão, mais o futuro, o que eu me enxergo, o que eu me percebo e mais o que existe no futuro, o que querer ser, o que eu realmente quero ser e o que está posto no mercado. Então, aí já entra o plano de carreira mesmo, eu tenho que ter uma relação, o que eu quero ser tem que estar disponível no mercado, ele precisa existir para que as coisas aconteçam. Aí o meu projeto de vida, ou seja, tudo isso junto eu organizo o meu plano de carreira,
dentro da minha vida. O plano de carreira é uma fase, uma parte da minha vida, ele tem que estar inserido no meu projeto de vida. Isso tem uma relação direta com o próximo degrau, que é o sentido da minha vida. O plano de carreira, a função que eu vou exercer, a área onde eu vou atuar durante um bom tempo, aí, muitos anos da minha vida, tem que ter um sentido coerente com o que eu busco para a minha vida, com os meus valores, com a missão, com o que eu realmente quero. E isso me leva a ter uma autodeterminação. Se eu conseguir realmente inserir a carreira, o plano de carreira, no sentido e no projeto da minha vida, eu vou ter uma determinação muito maior. A autodeterminação será fundamental para que as coisas realmente aconteçam. Isso vai facilitar a minha subida, o meu galgar de degraus. Só que no processo, no meio do processo, eu com certeza vou ter dificuldades. Então vem aí a questão da resiliência. Eu tenho que perceber as dificuldades como oportunidades para melhoria, entender que no processo, no dia a dia, vão surgir questões não pensadas no meu plano de vida e no meu plano de ação, e que isso é fundamental e é normal. Então, lidar com isso. E se eu conseguir fazer isso, eu chego sim aí numa autorrealização. Eu chego no sucesso, eu chego a atingir o que eu realmente busquei para a minha carreira, relacionada sempre com a minha vida. Eu faço aí um caminho de crescimento pessoal, não só profissional. Eu consigo galgar os degraus da área profissional, sempre fazendo uma relação com a minha vida pessoal, ou seja, área pessoal, área profissional, juntas as duas, dentro de um projeto e de um sentido de vida. Ferramentas de gerenciamento de carreira. Para ser bem-sucedido em um novo trabalho ou nova função, o primeiro passo é ter clareza de qual é o real motivo que você deseja neste trabalho ou nesta função. Se existe coerência entre seu jeito de ser, suas habilidades e competências e a função do que está buscando. Perceber se essa coerência existe e como você vai utilizar essa coerência a seu favor. Depois, você precisa convencer, talvez, o seu empregador de que você tem as habilidades de que ele tanto necessita. Você precisa se vender, literalmente, para que as pessoas te conheçam. E, novamente, quanto melhor sua clareza em relação às suas habilidades, conhecimentos e experiências, mais argumentos você terá para convencer a sua chefia, o seu empregador. O autoconhecimento o tempo inteiro presente. Para entender melhor esse raciocínio, vamos assistir a um pequeno vídeo que nos mostra como isso é possível. Como vimos no programa anterior, administrar a carreira é como administrar um negócio. Ou seja, o seu negócio é você mesmo. Portanto, precisa saber o ramo do negócio e especializar-se nele. Analise como está o produto que você vende, que é o seu conjunto de competências. Faça essa análise separando esse produto de você, sem emoções, sem misturar o produto com o vendedor dele, como se estivesse analisando um imóvel que vai vender. Assim você verá com mais facilidade o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim e o que ele precisa melhorar. E, principalmente, você vai ter uma ideia de quanto esse produto vale. Tendo consciência disto, você identifica qual mercado é o melhor comprador deste produto e vai então divulgá-lo, fazer uma panfletagem de forma a gerar interesse por ele. Veja, se estivesse vendendo um imóvel de alto padrão, você faria essa divulgação em bairros nobres. Se fosse um imóvel popular, em bairros periféricos. É assim que funciona a divulgação de suas competências. Caso contrário, você pode chegar à errada conclusão que essas pessoas querem pagar barato pelo seu produto, ou então que ninguém está comprando, ou seja, ninguém estaria contratando. Observe que assim você não está pedindo emprego, está fazendo uma propaganda de suas competências. Quando você pede um emprego, está tentando resolver um problema seu. Quando você vende competência, está resolvendo um problema do comprador. Seu panfleto é o seu currículo, que deve ser objetivo, claro, de uma forma que gere em quem lê
uma vontade enorme de conhecer esse produto, gerando então uma entrevista, que é a oportunidade que você tem para vender o seu produto. Para gerenciar a nossa carreira, temos algumas ferramentas imprescindíveis. E para conversar conosco a esse respeito, temos agora a presença da professora Damaris, que é psicóloga e coach de carreira, que vai nos auxiliar nesta questão. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora, obrigada pelo convite. Vamos lá. Então, professora, vamos falar um pouquinho dessas ferramentas imprescindíveis aí na carreira e na organização da carreira. Penso que a gente poderia começar falando do currículo. O que você me diz a respeito? Ferramenta. É uma boa ferramenta. O currículo, ele é mais que uma ferramenta, né, de gerenciamento de carreira. Ele é quase que um documento necessário, imprescindível. E muitas pessoas constroem os seus currículos de maneira muito equivocada. O currículo fica parecendo um Frankenstein, mal elaborado, mal formatado. Um currículo bem alinhado, que passe a proposta daquilo que o profissional está buscando e o que ele tem para oferecer, faz toda a diferença na hora dele ir para o mercado. E o que seriam os principais itens de um currículo? Como é que você diz? Ele tem que ser grande, ele tem que ser pequeno? Como é isso hoje? Bom, a gente pode começar a derrubar um mito, né? Algumas pessoas trabalham e constroem os seus currículos para ter uma página só. E às vezes deixam de colocar informações importantes. Então vamos começar pensando o seguinte: o teu currículo tem que conter todas as informações que são relevantes para a sua carreira. Esquece esse negócio de que tem que ser uma página ou 2 páginas. E aí vamos lá. Quais são os tópicos, então, que um currículo deve ter? O primeiro tópico de um currículo são os dados pessoais, né? O teu nome, a tua nacionalidade, o teu estado civil, tua idade, se você tem filhos ou não, porque isso é uma informação que também compõe os teus dados pessoais. Na sequência, o teu local onde você mora, né, onde você está situado, sem a necessidade específica de colocar rua, número. Isso são informações, eu digo hoje, né, para os nossos orientandos, que a empresa não vai mandar uma carta, como acontecia há tempos atrás. Então, não precisa colocar o nome da rua e o número. Coloca, assim, o bairro onde você está situado, né, e a cidade, e o estado, no caso de currículos que vão para fora. O segundo item é Perdão, esqueci de colocar os contatos também. Coloca os contatos, tanto telefônicos, quanto os contatos por e-mail ou redes sociais, né? Tem várias redes sociais aí que são usadas exclusivamente para fins profissionais, que devem ser bem explorados também. O próximo item é o objetivo. É muito comum as pessoas construírem currículos e não colocarem objetivo. Ou seja, manda o currículo, né, para o lugar onde ele gostaria de trabalhar, gostaria de conhecer a empresa, e o currículo não tem um objetivo, ou seja, passa a ideia de que a empresa pode escolher o que fazer com essa pessoa. E que a empresa, o RH, ele vai ter que fazer uma análise desse currículo e ver para que a pessoa serve. Então, a gente está falando de uma disciplina de planejamento de carreira e é muito importante que você saiba o que você quer com o seu currículo. O seu objetivo, ele é um dos tópicos mais importantes do currículo. Eu explico por quê. Todo o currículo vai trabalhar para esse objetivo. O objetivo é mais ou menos assim, ó, eu quero isso, e todo o currículo vai descrever, eu posso fazer isso que eu quero. Eu tenho condições de atender a essa demanda que eu estou colocando como objetivo. O terceiro item do currículo é a formação acadêmica. Se você está fazendo uma graduação, se você está em formação, coloca lá o nome do curso, a instituição, o período que você está cursando, tudo bem direitinho, porque para isso dar uma noção para o mercado de quanto você já avançou dentro dessa formação. O quarto tópico é o resumo das qualificações. E embora ele venha em quarto lugar no currículo, eu sempre aconselho a ser feito por último, porque é o tópico que mais dá trabalho. Tem muita gente aí que já com anos de mercado, com uma carreira já bem consolidada, que tem dificuldade de fazer o resumo das qualificações. E o que é o resumo das qualificações? Como o próprio nome já diz, é um briefing do conteúdo que você tem para oferecer para o mercado. Então, teu tempo de experiência e onde você atuou e o que de fato você fez com resultados comprovados e qual é o teu diferencial dentro disso tudo. Então, isso vai no quarto tópico, que é o resumo das qualificações.
Logo na sequência, experiências profissionais, as 3 últimas apenas, né? Não precisa colocar uma extensão muito grande, né? Se você já tem mais tempo de carreira, mais de 10 anos, talvez até tenha mais experiências para colocar. Se você não quiser colocar as 3 últimas na sequência cronológica, você pode selecionar aquelas que é mais relevante para o objetivo que você está buscando, tá? Mas não coloque mais que 3, porque isso onera o tempo da pessoa que está fazendo essa prospecção, essa seleção curricular. Depois das experiências profissionais, a gente pode incluir, então, conhecimentos em informática, idiomas. É muito interessante salientar que, dentro da nossa cultura, as pessoas às vezes colocam inglês ou espanhol básico. E isso não conta nada, é só informação que não agrega valor ao currículo. Tanto o inglês quanto o espanhol, a gente tem contato no ensino médio. Se você está fazendo faculdade, é porque você tem esse conhecimento básico, você fez um vestibular partindo disso. E a empresa não vai colocar na sua exigência da vaga inglês ou espanhol básico. Se eles precisarem mesmo, vai ser do nível intermediário em diante. Então, o básico não precisa se colocar nesses 2 idiomas, porque já são familiares para nós. Se você pega um mandarim, um francês, um alemão, aí sim o básico já conta, tá? Depois de idiomas, então, cursos e atividades complementares. Tudo aquilo que complementa a tua formação, tudo aquilo que você foi buscar fora da sua graduação e que agrega valor e conhecimento à área que você está se propondo. Então, coloca lá, né, todos os cursos, nome do curso, carga horária, quem ministrou, quem proferiu. A carga horária é muito importante, porque um curso de 2 horas, ele tem um peso totalmente diferente de um curso de 20, que é totalmente diferente de um curso de 200. E tudo isso é formação complementar. Então é importante entender essa diferença. Na sequência também podemos colocar, para algumas pessoas que têm isso, publicações e artigos, algum artigo que você tenha publicado durante a tua formação acadêmica, que seja relevante, principalmente que converse com o seu objetivo, coloca lá, isso também conta pontos, né, na hora da seleção. E por fim, viagens internacionais, preferencialmente a trabalho, né, ou intercâmbio, alguma coisa que realmente impacte na sua carreira. É importante colocar para onde você foi, qual era o teu objetivo quando planejou essa viagem, o que você vivenciou de mais relevante lá e, por fim, o que você trouxe de volta que faz a diferença no teu perfil profissional. Então, são esses os tópicos, né, que, em geral, um currículo deve ter. Se faltar algum desses, que falte porque você não tem mesmo, mas que não falte por esquecimento, porque senão você pode estar sendo preterido por outra pessoa que não esqueceu de colocar e que vai ganhar aí a preferência do teu interlocutor. Eu acho que quando se pensa em planejar a carreira, planejar o currículo é fundamental. É o início de todo o processo, né, professora? O currículo, ele é, como eu disse, ele é um documento. É um documento que você pode utilizar de maneira estratégica, certo? Não é um documento que você pode simplesmente colocar os dados lá, as informações e deixar. Eu digo que o currículo ele deve estar sendo sempre consultado. Ele é um documento para ser revisitado. A gente tem que estar sempre dando um F5 ali no currículo, atualizando. Alguns dados do seu currículo podem permanecer os mesmos, como as experiências anteriores. Mas, por exemplo, o resumo das qualificações, lembra que eu falei que é um dos itens mais trabalhosos de fazer? Ele tem que estar sempre sendo consultado, atualizado, para que, no momento em que alguém solicite seu currículo, você tenha como mandar ali, na hora, de pronta entrega mesmo. E a questão da entrevista nesse processo todo, vinculando ao currículo, como é que você percebe a entrevista? Como algo positivo, negativo? Como lidar com a entrevista? Bom, a entrevista é o próximo passo, tão importante quanto o currículo, até porque o currículo vai abrir portas, mas de nada adianta construir um belo currículo e ir para a entrevista sem o mínimo de preparo. É importante lembrar o seguinte: na entrevista, o entrevistador ele vai perguntar coisas sobre o seu currículo. O que você colocou no currículo, ele vai querer saber com mais profundidade. Então, um cuidado de fazer um currículo estrategicamente, porém com muita verdade, com muita coerência. Porque não adianta colocar coisas do currículo que depois você não consiga sustentar numa entrevista. A entrevista serve para isso, para fazer essa aproximação entre o candidato
e a empresa, o entrevistador. O entrevistador ele vai buscar alguns pontos que de repente ou ficaram duvidosos ou que despertaram o interesse dele e ele quer saber um pouco mais. Por isso a importância das pessoas fazerem o seu próprio currículo, escreverem seu próprio currículo, porque às vezes contratam uma consultoria que escreve o seu currículo, mas escreve numa linguagem da consultoria e depois você não consegue ser coerente na entrevista com o que está escrito lá. Então, essa coerência entre o currículo e a entrevista, ela passa credibilidade, ela passa que você sabe do que você está falando, que você está realmente contando a sua história. E isso tem um outro valor dentro do contexto do processo seletivo. Com certeza, professora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Acho que tivemos aí um início de conversa a respeito da questão das ferramentas no gerenciamento da nossa carreira. Teríamos muitas ferramentas e muito assunto, mas finalizamos a nossa atividade por aqui.